Oi, gente, tudo bom? Hoje eu venho falar aqui sobre um tema polêmico. Eu não gosto de muitas polêmicas assim, mas é que eu acompanhei a carreira dela, né, desde o início. Então a gente fica chocado com algumas coisas, né, com o destino da pessoa, né? Nossa, uma pessoa tão talentosa, uma pessoa que tinha tudo, né, para ser muito feliz e nós o que a gente vê ultimamente é uma decadência da pessoa, né? Mas então, o que que acontece com a Britney Spears? O que ela tá passando é uma possessão, uma subjugação, ou é derivado de algum transtorno mental, né, de uso de drogas e álcool, etc, né? A Britney Spears, ela passou por uma tutela, né? Ela desde pequena ela começou a trabalhar. Aos 10 anos ela já se apresentava e ela foi. A família dela sempre explorou ela, né? E ganha muito dinheiro em cima dela. E parece que desde adolescente, né, ela já usava álcool ou talvez algumas drogas, né? Eu não me adentrei muito nesse assunto. Mas a família dela sempre viu ela como uma mercadoria, alguém para se aproveitar da fama dela, né, e ganhar as custas dela. E daí, óbvio, esse meio é muito sujo, né? Óbvio que ela sofreu abusos, né, sexuais. E isso vai mexendo com a cabeça da pessoa. E se ela já tem alguma genética, né, relacionada à bipolaridade ou à esquizofrenia, eu não sei corretamente qual que é a questão ali psiquiatra dela, né? Mas alguma doença que faz a pessoa delirar, que faz a pessoa sair fora de si. E daí ela vai para esse meio, né, que ela trabalha, né? Ela é uma escrava ali. E ela dá dinheiro pros pais e os pais não dão amor, né? Ela fica perdida naquele meio e ela cresce naquilo. E aí ela acredita que aquilo é a verdade, é o mundo dela, né? E a pessoa se perde muito mais se ela tem uma predisposição a um transtorno, né, mental. Porque ela não teve, né, uma boa estrutura desde pequena. E daí o álcool, a droga, é um sintoma, né? A causa tá na pessoa, né? No descontrole ali, né? Na falta de perspectiva, na falta de auto-amor. Não recebeu, né, amor dos outros, né? Foi tratada como uma mercadoria. E daí ela teve os filhos dela, e aí deu problema, ela surtou, né? Isso foi amplamente divulgado pela mídia, né? Os paparazzi seguiam ela. Ela nunca teve paz, né? Para se curar, a pessoa precisa ter paz para se curar. E ela nunca teve, e as pessoas não respeitam isso, né? E porque querem tirar uma casquinha. Cada fato dela, né? Os caras ganham muito dinheiro em cima. E ela virou a galinha dos ovos de ouro, né? Como aconteceu com a Marilyn Monroe. E aí ela perdeu a guarda, e aí o pai dela assumiu. E aí ela virou uma autômata, né? Eles medicavam a menina e fazia ela fazer shows, né? Às vezes ela não queria fazer shows, mas tinha que fazer, senão parece que dopavam ela, alguma coisa assim. Aí começou com um movimento, né, Free Britney, né? Os fãs viram que ela tava mal e aí ela ganhou na justiça, né, o direito de ser livre, de ter poder sobre o dinheiro dela, sobre a fama dela, sobre a carreira dela. Ela conseguiu na justiça, conseguiu provar que o pai dela estava explorando. O pai dela saiu com milhões, né, na conta. O ex-marido dela, né, fez a cabeça dos filhos, e ela também era instável, ela perdeu a guarda. E aí, desde então, a gente pensou que com o fim da tutela, né, ela ia se transformar, ia ser uma outra pessoa. Mas o que a gente vê é esses comportamentos erráticos dela, né? Ela tá sempre no Instagram é ela dançando, né, com uma roupa mínima
E ela tem o costume de usar alguns vestidos bem curtos. E é uma dança meio sem nexo, assim. E parece uma coisa meio sofrida, é uma coisa obsessiva aquilo lá. E aí, ultimamente eu vi uns vídeos dela dançando, né? Que, meu Deus do céu, a pessoa, ela perdeu o controle. E ela fazia umas expressões no rosto, assim, e ela não conseguia coordenar o corpo, dava pra ver, e daí uma roupa muito esquisita, né? Virou uma hipersexualização, né? E, até uma caricatura. E assim, tudo que ela foi a vida toda explorada, e quando ela conseguiu ser livre, ela continuou nesse mesmo ritmo, né? Daquelas danças sensuais, desde nova, né? Tem que fazer dança sensual, aquela coisa toda, né? Que o público gosta, né? E explorava isso nela. E ela não conseguiu sair desse limbo. Ela continua no redemoinho, sabe? Só que agora sem a tutela do pai. É óbvio que ela precisa ali de um atendimento médico. Ela corre, inclusive, risco de vida, né? Eu não sou médica, não sou psicóloga, mas pelo que a gente vê ali, né? Ela tá fora de si, né? Completamente. E aí, só que o que acontece lá no Hollywood, né? Esses famosos, esses médicos querem ganhar dinheiro em cima dela. E aí é difícil de ela confiar novamente em médicos, em terapeutas. O ideal seria se ela procurasse em outro país, né? Médicos que estão na universidade, que não querem sujar o seu currículo, e procurar pessoas sérias, né, em outros locais. Ela é conhecida, mas ela é mais forte nos Estados Unidos. Talvez em outros lugares as pessoas não vejam ela como uma mercadoria, assim, né? E aí encontrar profissionais que vão tratar ela de forma respeitosa, de forma digna, né? Que é o que ela merece. Ela é um ser humano, ela merece ser feliz, né? Óbvio que junto com a questão mental, né? Deve ter abuso de drogas, essas coisas, não é possível. Porque ele só potencializa, né, os problemas e a pessoa sai fora de si, né? Então, para ela sair dessa situação, ela precisaria operar em várias frentes, né? Na parte do médica, na parte psicológica, se reconstruir a sua autoestima, né? Criar uma base nela, né? E aceitar a vida como ela foi, né? E a partir disso, né, ela se fortalecer para vencer todas essas questões, né? E aí a gente olha para ela, olha para essa situação, ah, meu Deus, será que ela tá possessa de espírito falando através dela, que obriga ela a dançar loucamente na sala, rodopiando e usando umas roupas absurdas, né? Muito vexatórias. Será que é um espírito ou é a doença? A gente sempre vai ter espírito do nosso lado, né? E mesmo se vocês estão numa boa, vocês estão numa tranquila, lá no meio da floresta, lá no meio lá na beira da praia, vai ter um espírito lá. A influência é sempre, né? Tem essa influência entre o mundo espiritual e o mundo material. É óbvio que quando nós estamos desequilibrados, nós vamos atrair espíritos que estão em sintonia. Mas pelo que eu vejo ali, agora eu vou ler aqui o significado da possessão, né? Da subjugação para o espiritismo. Mas o que eu vejo ali é uma coisa compulsiva, né? Como ela sempre dançou desde pequena e ela continua dançando, assim, ela não para, né? Parece aquele conto da menina do sapato vermelho, que ela nunca teve nada, daí ela conseguiu um sapato vermelho e ela não conseguia parar de dançar. E lembra um pouco, né, esse conto. Então ela não consegue parar de fazer aqueles comportamentos erráticos ali que põe ela em que ela se expõe muito ali, que ela, né, e ela acaba dando razão aos pais dela, né?
E é muito triste isso, né? A pessoa, ela não conseguir ter o domínio da própria vida, porque ela tá num meio muito tóxico, né? Ela precisa sair desse meio, ela precisa se reencontrar, precisa, né, tomar as rédeas da sua própria vida. E primeiro precisa fazer a desintoxicação, um bom médico, profissionais respeitados que a respeitem. E eu acredito que se ela seguir nessa linha, né, ela vai conseguir. E daí, vamos ler aqui o que é, qual a diferença de possessão e esquizofrenia. Eu não sei se é esquizofrenia o que ela tem, mas ela tem alguma coisa delirante ali, né? Mas aí eu botei esquizofrenia. No espiritismo, a principal diferença entre possessão, subjugação e esquizofrenia reside na origem do desequilíbrio e na natureza da causa, embora ambas possam apresentar sintomas semelhantes, mas não iguais. Possessão e subjugação. No espiritismo a gente gosta mais de falar subjugação, porque o espírito não toma o corpo totalmente, né? É só em um período. É um processo espiritual, obsessão grave, em que o espírito obsessor assume temporariamente o controle sobre as faculdades mentais e o corpo físico de uma pessoa, o encarnado, né? Acontece muito que a pessoa se droga e ela perde o controle de si, né? É mais provável de acontecer uma subjugação. E a esquizofrenia, o que é? É entendida pela visão espírita como um distúrbio originado no perispírito. Ela veio com essa tendência, né? E aí, óbvio que todos os abusos que ela sofreu, né? Todas as violências, tudo aquilo, o abuso de álcool também, de droga, fez vir à tona algum transtorno mental, né? Que a gente não sabe ainda se é esquizofrenia ou se é bipolaridade. Isso se originou no perispírito, que se manifesta no corpo físico como uma doença mental, frequentemente ligada a perturbações espirituais, mas com características distintas de uma incorporação. O que eu vejo ali é muita repetição do que ela já viveu, né? Eu não vejo alguma novidade, não tem início, meio e fim, né? É o que normalmente acontece quando é alguma coisa mediúnica, né? Tem alguma coisa acontecendo ali que tem um enredo, né? Ali não tem enredo nenhum. Possessão, subjugação, definição. O espiritismo prefere o termo subjugação em vez de possessão, pois nenhum espírito toma definitivamente o corpo de outro. É a ação de um espírito que arrebata a vontade da vítima, agindo por maldade. Sintomas. O paciente age, fala e pensa como espíritos obsessores. Como os espíritos obsessores, podendo ter loucura furiosa, blasfemar e até tentar ferir-se. Causa. Afinidade e sintonia moral inferior com o espírito obsessor. Tem muita coisa igual ali com o obsessor, que ele vai ali falando para a pessoa e a pessoa vai se afundando e aí ela não consegue sair e aí ele toma conta, né? Tratamento. Passa por um tratamento espiritual, desobsessão, prece, passes e educação mediúnica. Então, a subjugação ela vai passar, se ela fizer o tratamento correto, né? Uma hora termina aquilo lá porque é a ação de um espírito. Agora, a esquizofrenia. Definição. Considerada um distúrbio mental que tem origem em um desequilíbrio do perispírito. Pode ser uma expiação ou prova reencarnatória. Sintomas: alucinações, delírios, vozes, medo, isolamento, que muitas vezes podem ser confundidos com mediunidade desequilibrada. Visão espírita não é apenas uma disfunção cerebral, pode haver uma influência espiritual secundária em um cérebro já fragilizado. Tratamento. Necessita de tratamento médico, psiquiátrico, alopatia, associado, se possível, ao tratamento espiritual. Mas se a pessoa tem condições de entender o que está acontecendo, se ela está instável, daí sim pode fazer concomitantemente ao tratamento médico o tratamento espiritual, mas nunca substituir. A personalidade na esquizofrenia é uma desorganização mental, uma alucinação. Já quando a pessoa está subjugada, é uma mudança radical de voz e trejeitos. E, assim, na esquizofrenia é uma coisa caótica, né? Uma coisa que não tem início, meio e fim, assim, uma coisa que não tem muito nexo. E já na subjugação, né, tem um fim, né? Como eu já falei aqui. Então, eu acredito que, óbvio que tem espíritos ali, né, em volta dela, né, como a gente tem aqui, mas é da questão mental ali, né,
é a vontade dela que está ali, que ela não conseguiu sair dessa questão psíquica dela, né? Ela continua revivendo o trauma, ela continua dançando, sim, de uma forma cada vez mais descoordenada, dela mesma, né? Desconectada. E essa menina precisa, né, de um bom tratamento. Pena que, assim, a família, ela não pode contar com a própria família, né? Então ela vai ter que ser mais forte ainda. E ela tem que se conscientizar que ela precisa desse tratamento. E aí, quando ela fizer o tratamento certinho, né, estiver limpa, aí estiver estabilizada, ela procura alguma religião, né? Que sempre ajuda a pessoa. Sempre tem solução para tudo nessa vida, mas a pessoa tem que querer, né? E ela tem que enxergar a luz na vida dela. E às vezes a pessoa não encontra, né? Então a gente tem que ver essa situação da Britney e rezar para ela encontrar um bom caminho para a vida dela. E não fazer chacota, né, do que acontece com ela, do que ela mesma se submete ali, né? Que, coitada, né, gente? É muito triste, assim. O que a gente pode fazer é orar por ela, né? Para que essa fase passe e ela consiga se reerguer, né? Vai saber o que o futuro reserva para ela, né? Ela tem que querer mudar, né? Mas para Deus nada é impossível, né, gente? Então é isso. Esse é o vídeo de hoje. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Até a próxima.